Oi pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que está acontecendo, sobre os problemas de Manaus, essa necessidade de se achar um culpado, né? De quem é o responsável por esses problemas, né? Então, boa noite para vocês. Eu resolvi vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a situação que está acontecendo em Manaus, né? Hoje tá o dia inteiro o pessoal tá falando sobre isso, né? Então eu vim aqui para conversar um pouquinho. Boa noite, Carla. Boa noite, Disseu. Boa noite, Lailton, Cláudia, Kelly, Fábio. Enfim, muito está se falando sobre a situação trágica de Manaus. Sem dúvida, é uma situação inaceitável que está acontecendo, né? Pessoas morrendo por falta de oxigênio, pessoas morrendo asfixiadas. Bebês sendo transferidos às pressas, né? Então é uma situação assim inimaginável. Depois de quase um ano de pandemia, esperava-se que os estados e os municípios estivessem mais bem preparados, né? Tudo que já estamos vivenciando com essa pandemia. E eu vejo também uma necessidade por parte de muitas pessoas, principalmente de quem é progressista, de querer culpar o presidente, de querer transferir toda a responsabilidade por esses problemas para o governo federal, tá? Eu não estou aqui para defender o presidente, eu não estou aqui para defender o governo federal, eu estou aqui para trazer fatos para vocês, para que vocês tenham elementos e que depois formem o seu convencimento, tá? Eu comecei agora, tá, pessoal? Tô falando sobre a questão de Manaus, tá? Do Amazonas, tá? O que tá passando. Tá, então de quem seria a responsabilidade? Quem seria o responsável por esses problemas, né? Muitos estão culpando o governo federal. Não vim aqui para defender, mas quero abordar alguns pontos, tá? Diante dessa pandemia, primeiro é importante lembrar que teve um julgamento do STF, onde o STF determinou que caberia aos estados que eles lidassem com a pandemia da maneira local. Então, cada estado ficou autorizado a proceder de acordo com a sua localidade, de acordo com os problemas de cada estado. E, de fato, nós vimos muitas discrepâncias, vimos que alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, né, os índices de contágio, de morte foram muito baixos, outros maiores, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, tá? A decisão do STF que atribuiu aos estados essa responsabilidade, né? Embora já seja uma função de cada estado lidar diante de questões de saúde, cabe a cada estado se organizar, né? Se gerenciar, tá? E além disso, logo no começo da pandemia também foi votado aquele chamado orçamento de guerra, né? Onde foi autorizado bilhões que seriam liberados pelo governo federal para os estados, e os estados repassariam para os seus respectivos municípios, né? Esse segundo ponto, o primeiro ponto é a decisão do STF, esse segundo ponto nos causou muita preocupação, porque quando se fala em liberação de valores, liberações de valores bilionários da União, nós podemos ter duas consequências, né? Uma consequência é o déficit, sem dúvida, né? Se é uma verba que não era uma verba que estava guardada para emergência, né? A União não tem um caixa com verba para despesas emergenciais, vamos falar assim, né? A União, grande maioria do dinheiro arrecadado é para pagar funcionalismo público, previdência, e o pouco que sobra é distribuído entre os estados e outras questões, outras despesas federais, tá? Então já assustou que seguramente ia causar déficit, ia causar prejuízos para os cofres públicos, né? Para os cofres públicos federais. Tanto que tudo que havia sido economizado com a reforma da Previdência, tudo já foi para o ralo, né? Toda essa economia foi para atender os estados. Era necessário ter essa liberação? Sim, não vou entrar no mérito do valor, se o valor foi devido ou não. Mas o segundo ponto que chamou muita atenção, não só minha, mas de quem trabalha com combate à corrupção, foi da possibilidade da dispensa de licitação. Quando você fala em valores bilionários e quando você fala em dispensa de licitação, isso já acende a luz vermelha, né? Então eu tinha certeza que ia acontecer desvios,
que ia acontecer superfaturamento, que ia acontecer fraudes à licitação. E de fato aconteceu, tá? É a operação que foi até batizada como Covidão. Então vocês sabem que muitos estados estavam envolvidos no Covidão. Pará, Rio de Janeiro, né? E a situação de Amazonas, como estava a situação do Amazonas? Também, tá? Então o Amazonas é um estado onde seus dirigentes estavam envolvidos em escândalos de corrupção por conta das verbas passadas da União para eles, tá? Então essa situação, a partir do momento que o STF diz que cabe aos estados gerenciar a questão da pandemia, tanto que tinha estado e até hoje tá assim, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando dá 20 horas não pode mais servir bebida alcoólica em restaurantes, né? Em outros estados não. Eu estive agora em Brasília, no Réveillon, fui jantar com uma amiga e tava servindo normalmente, tá? Então cada estado gerencia, né? Aqui em São Paulo acredito que depois das 20 horas, né, o coronavírus ataca, né? Até as 20 horas você pode beber. Agora, se você for beber e depois das 20 horas não pode. Então são decisões que não tem o menor planejamento, que não tem nenhum tipo de estratégia, né? Mas enfim. Então, começa que os estados já são autônomos para gerir o seu orçamento. E cada estado, cada governador deve sim ser responsabilizado tanto pelos êxitos no combate à Covid, no que se refere à administração desses valores, e também devem ser responsabilizados, tanto a responsabilidade boa como ruim, né? Pelo êxito, pelo sucesso no combate ou pelos seus problemas, né? Pela falta de gestão. Então esse é o primeiro ponto, tá? Você vir nas redes sociais, vir na televisão e já querer culpar o governo federal, culpar o presidente da república não está muito adequado, tá? Ah, mas ele tem envolvimento, então aponte, né? Qual o tipo de envolvimento, né? Qual foi a responsabilidade do governo federal nesse terror que estamos vivendo no Amazonas, tá? Segundo ponto, foi comprovada a existência de corrupção. O ano passado, o Ministério Público Federal, que é a instituição da qual eu faço parte, juntamente com a Polícia Federal e juntamente com a CGU, o que é CGU? Controladoria Geral da União, tá? É um braço do governo federal. A Controladoria Geral, cabe à Controladoria Geral monitorar e fiscalizar todo o dinheiro federal que sai dos cofres públicos federais. Então, quando houve essa aprovação do orçamento de guerra, a CGU também já ficou antenada e já começou a verificar, já fez o mapeamento de quanto foi para cada estado. E começou já a fazer análise, prestação de contas do que foi gasto. Se todo aquele dinheiro que foi para cada estado, no que foi aplicado, se as despesas são comprovadas. Com a união de esforços da CGU, do MPF e da Polícia Federal, constataram-se muitas irregularidades em diversos estados. E sendo um deles, Amazonas, tá? Então, em junho do ano passado, em junho de 2020, teve a primeira operação deflagrada, chamada Operação Sangria, onde o alvo principal era o governador do estado, tá? Porque tinha indícios de superfaturamento na aquisição de respiradores, em licitações fraudulentas, tudo que quem já tem uma certa experiência no combate à corrupção já imaginou que ia ocorrer, mas nós não sabemos em quais estados. Então, esse foi o primeiro ponto, tá? Então, a situação que está eclodindo agora em Manaus não começou agora, não é de hoje. Isso vem desde quando começou a receber os valores, tá? Por que teve estados onde não teve explosão de número de infectados? Porque há estados onde os números de mortes também estão dentro do não esperado, porque nenhuma morte é esperada, mas dentro da razoabilidade diante do grau da pandemia. Isso é má gestão, tá? Má gestão e corrupção. E o caso de Amazonas, a corrupção aflorou. Ficou demonstrado que o caos que estamos vivenciando agora, de chegar ao ponto de ter que contar com a ajuda de uma empresa da Venezuela, no que se refere ao fornecimento de oxigênio, que não é o governo venezuelano, aí é uma outra falácia. Estão fazendo apologias ao governo venezuelano, né, dizendo que a pauta do presidente era não transformar o Brasil na Venezuela e agora a Venezuela está nos socorrendo. Não é a Venezuela, é uma empresa venezuelana. Não podemos misturar
a pessoa jurídica da união de um país, a Venezuela no caso, de uma empresa, de uma pessoa jurídica particular. Mas enfim, então esse problema começou lá atrás, com a liberação dos valores. Em junho teve a primeira deflagração da Operação Sangria. Logo depois tiveram mais 2 operações, se não me falha a memória, acho que setembro e novembro, onde foram presos ex-secretários de saúde, o vice-governador também de Amazonas estava envolvido. Então isso já era um indicativo, né? Quando tem operação, quando tem prisão, é muito difícil que essas pessoas sejam inocentes, tá? Então o que era para ser feito? Era para as autoridades do estado tomarem essas providências. Alguns deputados estaduais pediram abertura de processo de impeachment contra o governador, e com razão, né? Além do crime de corrupção, é crime de responsabilidade que se enquadra na lei do impeachment, só que não foi aprovado o pedido de impeachment. Então, eu acredito que essas pessoas, no afã de buscar culpados e no afã de culpar o governo federal, de culpar o presidente Bolsonaro, e não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para trazer esses fatos para descobrir a quem pertence essa responsabilidade. Eu acho que em vez de querer culpar o governo federal, deveriam culpar os próprios membros da Assembleia Legislativa de Amazonas que não autorizaram o impeachment. Por que não autorizaram o impeachment de um governador que estava envolvido em graves atos de corrupção, de fraudes à licitação, de lavagem de dinheiro? Agora, a gente pode dizer que eles são coniventes com a situação? Não, são coniventes não, mas foram omissos, porque não cumpriram o seu papel constitucional de afastar um membro do executivo envolvido em crimes graves, em crimes de responsabilidade. Agora, ninguém fala sobre isso. Ninguém vem acusar os deputados estaduais que votaram contra o impeachment. Quem que eles vêm acusar? O governo federal. Agora, é possível dizer que a falta de oxigênio é do governo federal? Ou seria dos gestores desses hospitais públicos? Quem são os gestores dos hospitais públicos? Hospitais estaduais. Gestores, em última instância, o governador do estado. Abaixo dele, o secretário de saúde. Então, eu tô aqui, pessoal, para falar para vocês que antes de sair atacando as pessoas, é claro que tem muita gente que age de má fé. Tem muita gente que sabe quem são os responsáveis, mas tudo é motivo para atacar o governo federal. Agora tem outros não, outros que são levados por fake news, levados por notícias falaciosas e não vão a fundo pesquisar os fatos para identificar a responsabilidade de cada pessoa. Então é muito fácil alguns governadores quererem culpar o governo federal e não olhar para a responsabilidade que o seu colega governador teve. Veja no caso do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel, também comprovadamente envolvido no Covidão, teria fraudado contratos entre a empresa que estava prestando serviço de saúde. Ele fraudava contratos de supostos honorários advocatícios entre a empresa e a mulher dele, que é advogada. Então ficou amplamente demonstrado a responsabilidade dele, por isso que ele está afastado. A justiça afastou o governador Witzel, e é isso que tem que ser feito. Gestor público está envolvido em crimes graves de corrupção, tem que ser afastado, não pode permanecer no cargo. E uma pena que o governador não foi afastado. Espero que talvez judicialmente ele seja afastado. Quem está cuidando dessa operação, Operação Sangria, é a Procuradoria-Geral da República, tá? Que atua perante o STJ, tá? Relembrando para vocês sobre o foro privilegiado, os governadores que estão exercendo o seu mandato, eles têm foro privilegiado, têm o foro por prerrogativa de função, só podem ser investigados e processados perante o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E graças à Procuradoria-Geral da República, que fez um bom trabalho no que se refere à Operação Covidão, que foram descobertas essas fraudes todas, mas não se imaginava que ia chegar neste ponto de calamidade, onde as pessoas que têm parentes internados estão levando cilindros de oxigênio e ficam na porta do hospital com medo que o seu ente querido precise do oxigênio. Isso não tem cabimento, pessoal. Não tem sentido isso. Eu sinto isso na pele, porque minha mãe, que faleceu faz 3 semanas, chegou uma hora ela não conseguia respirar sozinha. Ela precisava de oxigênio. E graças a Deus eu tinha condição de pagar por isso.
As trocas de oxigênio eram feitas semanalmente, 3 trocas por semana. Graças a Deus, ao meu trabalho, eu tinha condição. Eu tinha condição de ter um serviço de um plano de saúde para minha mãe. E quem não tem? E quem é pobre? E as pessoas que estão morrendo? Tudo isso por causa da corrupção. Má gestão também, mas a corrupção é o pior. A corrupção mata. Pessoas estão morrendo porque não tem oxigênio. Não é porque não tem respirador, que respirador é um equipamento mais caro. Ainda não, é cilindro de oxigênio. O poder público, quando compra em larga escala, os valores caem, ficam mais baixos. Como que pode faltar oxigênio num hospital público, numa pandemia que está quase 1 ano? Não é que começou agora a pandemia, estamos já há quase 1 ano. Então o mínimo que um hospital público tem que ter são cilindros de oxigênio suficientes. Agora, vão querer pegar essa situação dramática, essa situação inaceitável causada pela corrupção do atual governador. Não afirmo que ele seja corrupto porque ele não foi condenado ainda, mas eu afirmo que ele é investigado por crime de corrupção. Eu afirmo que ele é investigado em inquéritos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Eu afirmo que o vice-governador também. Não posso taxá-lo de corrupto, mas posso taxá-lo sim como investigados. E tem muitos indícios e elementos que tornam a prova cada vez mais robusta. A primeira operação deflagrada em junho foi constatado que foram comprados respiradores de uma empresa distribuidora de vinhos. Uma empresa importadora de vinhos entrou na confusão, comprou respiradores superfaturados e revendeu para o governo do estado de Amazonas. Uma empresa de vinhos. Precisa mais prova para comprovar que estão envolvidos? Então, penso que essas pessoas têm que estar presas. Espero que o procurador-geral e a subprocuradora geral, a Lindora, que está cuidando do caso, espero que seja pedida a prisão preventiva. Porque isso é questão de ordem pública. Pessoas estão morrendo em Manaus por conta da corrupção. Não é culpa do governo federal. O governo federal fez o que tinha que ser feito. Foi determinado pelo Congresso Nacional a liberação de valores bilionários, que grande parte foi desviado e foi para bolsos de corruptos. O governo federal fez sua parte. STF determinou que caberia a cada estado gerenciar esses valores, adotar as medidas cabíveis. Agora querem... eu não estou aqui para defender ninguém, pessoal. Eu sou uma pessoa imparcial. Agora, o que é certo. O que está errado, está errado. Não é porque eventualmente o ministro da Saúde esteve lá recentemente e falou para que seja adotada a cloroquina como protocolo padrão, que ele tem alguma responsabilidade. A responsabilidade são dos gestores que assinaram esses contratos superfaturados. Tá? Só para lembrar, vocês se lembram, em 2014 foi construído um estádio em Manaus para a Copa de 2014, vocês lembram disso? Vocês acham que a população do estado de Amazonas, da capital, justificaria ter um super estádio de futebol? Uma localidade que nem sei se tem time de futebol. Se eu tiver, eu quero que me corrijam se tem alguém de Manaus, alguém do Amazonas. Não sei se tem time de futebol. Tem campeonatos lá que justificassem uma construção de um estádio bilionário? E vocês se lembram que a Lava Jato demonstrou, o Marcelo Odebrecht, ele fez colaboração premiada, ele confessou que houve superfaturamento. Ele confessou que houve superfaturamento para pagamento do Poder Executivo da época. O TCU, Tribunal de Contas da União, ele constatou um superfaturamento de 86 milhões de reais. Então esse estádio que está lá, as moscas, não sendo utilizado, foi superfaturado em 86 milhões de reais. Quantos cilindros de oxigênio daria para comprar? Quantos cilindros daria? Quantos respiradores seriam possíveis comprar com esse valor? E esse 86 milhões foi o valor do superfaturamento, não foi o valor da obra total. Eu fiz umas pesquisas também
que o que gerava de receita para o estádio, com os campeonatos, com o que quer que seja, não pagava metade das despesas. Então é um estádio que dava prejuízos mensais. E de quem é a culpa? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala quem foi responsável por essa obra superfaturada. Todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos. Inclusive o ex-presidente responsável foi inclusive já investigado por esses fatos. Responde diversas ações penais. Então, no afã de querer descobrir culpados, no afã de querer culpar pessoas de direita, pessoas conservadoras, a mídia distorce os fatos e não trazem a realidade. O que aconteceu, que não é de hoje que acontece em Manaus, tá? Então, ajudem a divulgar a realidade, ajudem a divulgar essas operações que aconteceram, essas 3 fases que aconteceram, que não é só em Amazonas que tem esse problema, tem no Rio de Janeiro, tem no Pará, em Santa Catarina também teve esse problema também. Teve o impeachment agendado do governador de Santa Catarina, ele não foi empichado, ele segue. Agora, a impunidade faz com que as pessoas continuem praticando crimes. Se a pessoa não sofre o impeachment, se a pessoa não é cassado, se a pessoa não é presa, ela vai continuar praticando crime. Isso só vai dar de exemplo para outros corruptos praticarem crime. O crime de corrupção, pessoal, os criminosos de colarinho branco, eles não cometem um crime levado pela emoção. Ele é levado pela razão. Eles põem a balança e fazem o cálculo de riscos. Tá? Quanto que eu vou ganhar aqui se eu fizer essa obra superfaturada? 10 milhões de reais? Tá, então eles colocam na balança, no prato da balança, o lucro, o bônus. Qual vai ser meu risco? Qual vai ser meu ônus? Ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir, é muito difícil descobrir crimes de corrupção. Vou fazer uma coisa aqui em 4 paredes, vai estar eu e a pessoa que vai fazer a obra superfaturada, não vai ter testemunha. É muito difícil ser descoberto. Muito difícil. Quando é descoberto, quando a Controladoria Geral da União trabalha, como descobriu nesse caso, trabalha bem, quando a Polícia Federal trabalha bem, quando o Ministério Público Federal trabalha bem, descobre. É muito difícil provar, trazer as provas, né? Ninguém faz transferência bancária de corrupção, ninguém dá recibo da corrupção recebida, ninguém declara no imposto de renda, então é muito difícil você ir atrás do dinheiro. Aquela expressão follow the money, não é bem assim, não é fácil. Geralmente os valores são pagos em cash, dinheiro vivo, em mala, em mochila. E muitas vezes, quando o criminoso é mais sofisticado, é pago no exterior, é pago em offshores, em pessoas jurídicas fantasmas, offshores fantasmas no exterior para não ter nenhum tipo de rastro. Quando você consegue descobrir, quando você consegue provar o crime e consegue processar, qual que é o outro entrave? Esses corruptos contratam os melhores escritórios de advocacia, que se valem da própria lei, não que os advogados façam coisas erradas, ilegais, não, eles se valem da própria lei, das brechas da lei, para interpor inúmeros recursos, habeas corpus aqui, habeas corpus ali, embargo de declaração aqui, agravo ali, agravo do agravo, embargos, os embargos. Eu vou logo vou divulgar aqui uma aula sobre por que a justiça é lenta, que eu falo tudo isso para vocês. Eles se utilizam de tudo que é brecha na lei para atrasar o processo. Por que é bom para o corrupto atrasar o processo? Quanto mais o processo demora, mais chega perto da prescrição, que é aquela anulação do crime, quando caduca o crime. E o crime de corrupção, a pena mínima é apenas 2 anos, prescrevem 4 anos. Então, se o advogado conseguir enrolar, recorrer, vai para a 2ª instância, vai para a 3ª instância, vai para a 4ª instância e volta, e habeas corpus, e isso, aquilo, prescreve. Prescreve. E caso o corrupto não ocorra prescrição, caso ele venha a ser condenado e a pena sendo baixa como essa, de 2 anos, ele não vai preso. Ele vai entregar a cesta básica, vai fazer um servicinho aqui ou ali. Então, sabendo de tudo isso, qual é o cálculo do corrupto? O que o criminoso colarinho branco pensa? Qual é o meu ônus? Qual a chance de eu ser pego? Qual a chance de eu ser condenado? Qual a chance de eu ser preso? Muito baixa. Isso faz o quê? Estimula a corrupção. Veja, tivemos Lava Jato e logo depois tem esse Covidão.
As pessoas estão seguras da impunidade. As pessoas sabem que, infelizmente, não está funcionando a justiça no Brasil e vão continuar cometendo crimes. Tem estudiosos, professores, tem uma professora da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ela se chama Susan Rose Ackerman. Até tô com um livro dela aqui, para provar que eu estudo. Aqui, ó, Corruption in Government. Ela é uma dos maiores nomes, que o livro para quem quiser, um dos maiores nomes de estudiosa no combate à corrupção. E ela fala, não sou eu que falo, ela fala que a impunidade fomenta a corrupção. A impunidade de poderosos, de grandes corruptos, de lavadores de dinheiro, de criminosos de colarinho branco, fomenta a corrupção. Porque na época que a Lava Jato estava todo vapor, 2015, 2016, né? Quando o STF milagrosamente autorizou a prisão após condenação em segunda instância, a gente estava vivendo num paraíso. Num paraíso. Porque as pessoas eram condenadas em segunda instância, eram presas. Pessoas que estavam soltas em outras operações, mensalão, banestado, que estavam soltas, passaram a ser presas. Homicidas, um rapaz que matou os pais foi preso. Então, 2016 foi o melhor ano para o combate à corrupção. Quando o corrupto sente na pele que vai ser preso, quando ele sabe que vai perder o patrimônio dele, que vai perder os valores da propina, ele fica com medo do sistema, ele fica com medo da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Tanto que em 2016 foi o melhor ano para o combate à corrupção, 16, 17 e 18, esses 3 anos. Por quê? Eles sabiam que se cometessem crimes, iam ser presos depois da condenação em segunda instância. E as colaborações premiadas aumentaram muito. Por quê? Porque o risco de ser preso estava muito alto, né? Aquela balança que eu estou explicando para vocês agora, que agora está aqui embaixo, a balança dos riscos, o risco estava alto. Porque o Supremo estava autorizando a prisão após segunda condenação, Lava Jato estava todo vapor, meus colegas de Curitiba, excelente, o juiz Sérgio Moro, eu sei que tem muita gente que não gosta mais do Moro, mas não tem como negar o trabalho que ele fez como juiz. A Polícia Federal trabalhando a todo vapor, a CGU trabalhando a todo vapor. Então as pessoas tinham medo. Os riscos de ser pego e ser preso estavam muito elevados. Então, o que o corrupto faz? Vou colaborar. Se eu colaborar, indicar quem são os comparsas, devolver o que eu roubei, eu posso negociar uma redução da pena, eu posso negociar ficar preso só apenas 1 ano. Então isso, assim como a professora Susan Rose Ackerman fala que a impunidade fomenta a corrupção, a devida punição fomenta a prática de colaboração premiada e impede novas práticas, que as pessoas ficavam com medo, tanto que não tiveram tantos escândalos descobertos nessa época. Eu não lembro de ter muitos crimes graves em 2017 e 2018. Agora, em 2019, o Supremo mudou o entendimento. O Supremo retrocedeu no combate à corrupção. O Supremo entendeu que não pode mais prender a pessoa depois da segunda condenação, que teria que esperar o chamado trânsito em julgado. O que é isso, trânsito em julgado? Quando não tem mais como recorrer. Quando que acontece o trânsito em julgado pro pobrezinho, pro coitadinho? Trânsito em julgado em 2 anos, 3 anos. Não tem advogados bambambãs para ficar recorrendo pro STJ, para ir para Brasília, para despachar com o ministro. Não tem. Às vezes eles têm a Defensoria Pública. A Defensoria Pública trabalha muito bem, exerce uma brilhante defesa. Agora, eles têm muitos casos, eles não vão ficar interpondo recurso protelatório para ter a prescrição. Então, em 2019, a Operação Lava Jato começou a minguar. Por quê? Ninguém mais colaborava, ninguém mais era preso, o risco que estava alto de ser pego, de ser preso e ter o seu patrimônio confiscado, caiu. E é onde estamos vivendo agora essa situação. Por isso que o governador do Amazonas, né, está envolvido nos escândalos, por isso que o vice está envolvido nesses escândalos, por isso que os ex-secretários de saúde também, no Rio de Janeiro, o governador está afastado, o secretário de saúde envolvido, porque eles sabem que até pode ficar preso um pouquinho, tomar uma prisão temporária, ficar 5 dias, depois ficar mais 5, depois é ser solto, impetra habeas corpus e chega no STJ, chega no STF.
Então, a corrupção é a responsável por esse problema que a gente está vivendo hoje em Manaus. Os responsáveis são o governador do estado, o vice-governador, o secretário de saúde e todo mundo que se envolveu nos esquemas. As empresas que venderam respiradores superfaturados, as empresas que venderam o que quer que seja superfaturado. Então eu sei que todo mundo fica no afã de descobrir culpados, de incriminar as pessoas. Tem que ter um culpado pelo problema. Ah, vamos culpar o presidente. Tudo é culpa do governo federal. Não é bem assim. Tem vezes que ele tem responsabilidade? Evidentemente que tem. Agora, neste caso, vislumbro que a maior responsabilidade são das autoridades locais, das autoridades estaduais, tá? Então, eu vim aqui para explicar isso para vocês. Eu vi que estão divulgando algumas campanhas de doação. A Renata Barreto divulgou, a Mariana Brito também, para auxiliar Amazonas. Quem puder doar, acho que pelo menos um pouquinho que a gente pode fazer, R$5, R$10 que doe, pelo menos a gente pode fazer alguma coisa, porque não adianta só detectar o problema e criticar o problema, tem que ver soluções, né? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Tá certo, pessoal? Obrigada pela atenção, eu vou deixar salva essa live, tá bom? Boa noite para todos.